Saúde. 10h37. Vamos falar um pouquinho sobre febre. Tem um documento recente da Sociedade Brasileira de Pediatria, mais especificamente de maio deste ano, que tem novas recomendações e orientações sobre a ocorrência de febre em crianças. E a gente vai discutir esse tema agora com o meu convidado. Dr. Tadeu Fernando Fernandes é presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, um dos nossos convidados desta manhã. Dr. Tadeu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Doutor Tadeu, o que é febre? Excelente pergunta. Febre é uma reação do seu organismo contra um agente agressor. Quando um vírus, uma bactéria, um alérgeno está no seu organismo, o nosso organismo tem essa capacidade de autodefesa, mobilizar todo o sistema de defesa para combater o agente agressor. E esse movimento todo, esse aumento do metabolismo corpóreo, promove uma elevação da temperatura que nós chamamos de febre. Então, deixar bem claro primeiro, febre é nossa amiga. Febre é o nosso organismo trabalhando contra uma agressão. O número mágico para febre serve só para estudos científicos. O número 37,5, que a gente usa isso científico, é assim, vamos ver quantos pacientes com febre foram atendidos na cidade de Vitória, no pronto-socorro, para a gente saber um número. Qual referência? Sociedade Brasileira de Pediatria, 37,5. E aí faz o estudo. X pessoas com febre foram atendidas nesse mês. Lembrando que esse número serve só para isso. Não é um número que vai definir se você vai dar um antitérmico ou não. Essa é a grande novidade desse documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, alinhados também com a Academia Americana de Pediatria e a Academia Europeia de Pediatria. O parâmetro antes era quanto? 37,8? 37,8, mas sempre relembrando, esse número mágico não é o número que fala, olha, eu vou dar antitérmico para o meu filho quando tiver 37,8, ou vou dar antitérmico quando tiver 37,5. Essa foi a mudança. Então você vai me perguntar, Tadeu, então quando é que você dá o antitérmico? Resposta, quando a criança estiver, essa é a palavra, incomodada com a febre. Vou citar um exemplo. Se a criança está com 38,5 graus e brincando lá no parquinho, deixa ela brincar. A hora que ela estiver incomodada com essa febre, ela vai ficar caidinha, vai vir no seu colo, daí você dá o antitérmico. Mas também você vai ter crianças com 37,5 que está já caidinha no seu colo, daí você vai dar o antitérmico. Então, não existe um número mágico. Quem diz hoje, pela nova pediatria, quando você vai dar o antitérmico ou não, é o estado geral da criança. E com isso, a gente está tentando combater uma coisa que nós chamamos de febrefobia. Tem mães que chegam no consultório, Fernanda, com o termômetro na mão. Ai, doutor, eu estou tirando a temperatura a cada 15 minutos. Se chegar no 38, eu vou dar. Isso cria todo um clima de ansiedade que nós não queremos. Primeiro ponto, saber que a febre é a nossa amiga. Segundo ponto, lembrar que a febre é benéfica. Ela está reagindo. Se eu combater precocemente a febre, eu vou estar tirando a reação do nosso organismo natural de defesa. Eu tenho algumas dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. A febre, fazendo até uma analogia ao termômetro, a febre é um termômetro de que tem algo diferente acontecendo no corpo da gente, não é isso? Exatamente. Aí eu falo uma frase, que é uma frase dita pela Academia Americana, Europeia e Brasileira. Vamos guardar isso, gente. Febre não é doença. Febre é apenas um sinal do seu corpo que está acontecendo alguma coisa no seu corpo.
Entendido. E aí a minha dúvida é o seguinte, quando o senhor disse, né, se a criança já está um pouquinho mais abatida, mesmo com 37,8, 38, 38,5, está brincando no parquinho, eu não corro o risco dessa febre subir demais, doutor? E aí o remédio ter que ser a dose maior? Excelente pergunta. E já vou até complementar com uma outra pergunta que as mães sempre nos fazem. Doutor, ele não pode ter uma convulsão febril? A convulsão febril tem uma frase muito legal para isso. Só tem convulsão febril quem pode, não quem quer. Vou explicar. Só tem convulsão febril quem tem o estigma genético para ter convulsão febril. E a convulsão febril você vai ter tanto com 37,2, com 37,8, com 39. Não tem um número para dar a convulsão febril. Ela vai dar com qualquer número. A convulsão febril é benigna e só vai ter quem tenha uma predisposição genética para ter. Então, o medo de todo mundo da convulsão febril é um medo sem lógica, porque só vai ter a convulsão quem já teve convulsão febril ou quem é antecedente familiar. E lembrando uma outra coisa, dar antitérmico não previne convulsão febril. A convulsão febril é benigna, é passageira, não causa mal nenhum. E voltando à sua pergunta, Fernanda, vou dar um exemplo bem assim para você entender. Quando você toma uma vacina, vamos supor a vacina da gripe, por exemplo, tá? Por que eu dou essa vacina em você? Eu estou injetando em você o vírus da gripe, tá? É lógico que morto, né? E o seu organismo vai ler assim, nossa, tem um agente estranho no meu organismo. Eu vou produzir anticorpos contra esse vírus da gripe. E essa produção de anticorpos, você liga uma maquininha de produzir anticorpos. E essa maquininha vai aquecer o seu organismo. E vai ter a febre. Se você ficar combatendo a febre precocemente, você vai tirar a reação do seu organismo contra a produção do anticorpo. Ou seja, você vai tirar defesa do organismo. Por isso que a gente recomenda, nunca antes de tomar uma vacina, vou dar a vacina, um antitérmico, antes de tomar a vacina, para não ter febre. Não, gente. Se você faz isso, você está impedindo que o seu organismo reaja contra o agente que você está injetando na vacina e produza anticorpos contra aquele agente. Fui claro, Fernanda? Sim, muito claro. Eu tô aprendendo horrores contigo hoje, viu? Mãe há 15 anos aprendendo coisas erradas que eu fiz esse tempo. E assim, aperfeiçoando também, né? Doutor... Quer saber mais uma coisa errada que eu tenho certeza que você já fez? 99% das mães faz errado. Intercalar antitérmico. Muita atenção para isso, gente. Já. Vamos supor que agora... 10h45 da manhã. Você deu o antitérmico para o seu filho porque ele estava incomodado com a febre. Muito bom. Daqui 2 horas, 12h45, ele está com febre de novo. 38,5, vamos supor. Mas o seu pediatra falou, olha, você vai dar o antitérmico a cada 4 horas. Mas a febre voltou antes de 2 horas. Qual é o erro? Vamos supor que você tenha dado paracetamol agora às 10h45. Então, à 12h45 eu vou dar dipirona ou vou dar ibuprofeno, outro antitérmico. Intercalar antitérmico. Isso é um erro. Inclusive, lá nos Estados Unidos, quando você liga lá no 911, né, o 911, né, que é o serviço que os paramédicos te orientam, lá tem esse serviço, lá tem um protocolo que nós estamos tentando implantar aqui no Brasil também. Primeira coisa, se ligar para o pediatra ao 12h45, a febre voltou antes das 4 horas, o que eu faço? A pergunta é, está fazendo xixi? Se a resposta for não, é porque essa criança está desidratada e a desidratação da febre. Então a resposta é, hidrate seu filho e vá observando o xixi. Você vai ver que essa febre, só com a hidratação, ela cede sem você dar outro antitérmico.
porque todos eles têm o mesmo mecanismo de ação. Essa overdose de antitérmicos, além de bloquear a defesa, pode ter consequências de uma intoxicação medicamentosa por excesso de antitérmico, que causa problemas também no organismo. Então, gente, por favor, não intercale antitérmico. E saiba de uma outra coisa, Fernanda. Quando você está com febre, você fica com o corpo quente, não fica? Fica. Você transpira, não transpira? Sim, mas transpira depois de tomar um antitérmico. Exatamente. Você está perdendo líquido, água na forma de suor, água na forma de vapor pela pele. Então você vai desidratando. E a hora que você desidrata, a temperatura sobe. Eu até brinco com as mães. É igual o seu carro. Faltou água lá onde você coloca a água lá para esfriar o carro, né? Vai subir a temperatura do carro. Aí você vai ter que pôr mais água no carro. A criança, a mesma coisa. Tá? Então, primeiro passo, hidratar a criança. E quando eu falo hidratar, se você vê o seu suor, ele é salgado, né? Você está perdendo água com sais. Então, você precisa repor água com sais. Esse negócio da água pura também não adianta. Então, você tem que dar ou uma fruta, ou então o soro caseiro. Vou passar rapidinho a receita. Tá. Um copo americano de água, uma pitada de sal e 3 pitadas de açúcar. Mexe bem e vai dando de colherzinha em colherzinha para a criança. E de quanto em quanto tempo? À vontade, livre demanda, até o xixi ficar clarinho. Ok. Qual é o sinal que meu filho está hidratado? Quando ele estiver fazendo xixi clarinho e abundante. Você vai ver que quando estiver nessa situação, certamente ele vai estar sem febre também. Muito interessante isso, né, Fernanda? Sim. Agora, doutor, tudo que o senhor falou aí é assim, vai de encontro àquilo que a gente aprendeu enquanto mãe e que os pediatras também orientavam. Então, essa é uma nova interpretação para a medicação, para a febre, para tudo isso? Sim, os novos estudos mostraram isso, traduzindo, a febre não é nossa inimiga. A febre não é uma doença. Muito pelo contrário, a febre é nossa amiga, ela está te ajudando a te defender contra um agente externo. E já que nós estamos falando de quebra de paradigmas, né, Fernanda? Tinha no passado, ele está com febre, vamos dar um banho gelado, vamos dar um banho frio. Banho morno. Ou fazer compressa. Não adianta nada isso. Olha. Muito pelo contrário. Eu vou dar um exemplo, assim que você vai entender fácil. Vamos supor que aí no seu estúdio agora está muito calor, tá? Porque o ar-condicionado aí do estúdio está 24 graus, por exemplo. Eu te pergunto, adianta você ficar colocando bacias com gelo aí dentro do estúdio para refrescar o ambiente? Não. Não adianta. E até vai acontecer uma coisa interessante. O seu ar-condicionado vai perceber, nossa, lá fora está muito frio. O que ele vai fazer? Ele vai jogar mais ar quente aí dentro. Entendi. A mesma coisa acontece com a criança. Se ela está com 38 de febre e coloca numa compressa fria, o organismo fala assim, peraí, eu estou mandando você ficar com 38 e você aí na periferia, no corpo, está com 37 porque você está num banho frio. Então ele manda mais ondas para você aumentar mais o calor. Isso chama efeito rebote. Então abandonou-se essa história de dar banho gelado, colocar compressinha gelada na cabeça. Isso é tudo lenda, isso é tudo mito. Porque o nosso organismo, nós temos lá no nosso cérebro um termostato. O termostato da febre fica lá no nervoso central. E ele que controla a temperatura do seu corpo. Entendido. Então a hidratação é importante. Deixa o banho e a compressa para... Isso. Para a hora. Para a hora do banho, né? Para tomar. É água para tomar. Não para tomar banho, mas tomar por boca. Entendi. Água, líquidos à vontade, água de coco, limonada, coisas feitas em casa. Hidratar a criança. Isso ajuda e ajuda muito. E o antitérmico, quando a criança estiver incomodada, não se apegar a números mágicos do termômetro, acabar com essa loucura chamada de febrefobia. Nem quando ele passa dos 39, aí já não é um desespero, não?
Sim, quando chegar no 39, com certeza a criança vai estar incomodada, ela vai estar encostadinha no seu corpo, daí você vai dar o antitérmico. E outra coisa importante, Fernanda, não existe antitérmico que você deu agora, daqui 1 minuto já vai abaixar a temperatura. Todos os antitérmicos, que é um dos 3 que você usa, os 3 têm o mesmo mecanismo de ação, vai demorar de 30 a 40 minutos para começar a reduzir a febre. Ótimo. Tá? E a criança, quando tem febre, ela tem calafrio, né? Tem e as mães frio. tendem a colocar cobertor, colocar roupa. É o contrário, tirar a roupa, né? Doutor, eu tenho vários ouvintes aqui nos ouvindo e querendo perguntar para o senhor. Vou pedir a Patrícia, que está conversando com eles aqui, que faça as perguntas. E aí depois eu queria voltar com qual é a melhor aferição, tá? Se é axila, se é testa, se é ouvido. E os antitérmicos também que tem no mercado, quais são os mais seguros? Mas a gente vai primeiro para os ouvintes, tá bom? Ok. Vamos lá, doutor. Alguns falando sobre essa questão de tomar banho, né? De dar um banho na criança quando ela está com febre, que o senhor acabou de falar. O Gledson está aqui perguntando sobre, no caso de dar o banho na criança, se existe alguma temperatura ideal, banho frio, banho morno, já que, né, o senhor já falou que não adianta muito, é mito, mas isso pode contribuir ou afetar de alguma forma? Banho frio, em hipótese nenhuma. Você pode dar um choque térmico até na criança, se você der um banho frio. Eu faço uma brincadeira, Fernanda, mas é a pura verdade. As mães são muito ansiosas com a febre, elas têm medo de febre. Lembrando que febre não é doença, não, fica tranquila. Febre não mata ninguém. A febre até te ajuda a te defender. Mas tem muitas mães que falam, doutor, o que eu faço? Eu falo, dá o antitérmico. E eu sei que demora, e você agora sabe também, né? Que demora de 30 a 40 minutos para fazer efeito. Isso. Como é que eu vou segurar essa mãe 30 a 40 minutos? Eu falo, mãe, vai lá e dá um banho de banheira, deixa ele lá no banheiro brincando com um brinquedinho. Eu ganho tempo. Não que o banho vai diminuir, é o tempo para o antitérmico reduzir a temperatura. Entendido. É mais psicológico. É um banho de calma na mãe, né? É isso mesmo. Eu até brinco assim, o banho é mais para a mãe do que para a criança. Agora, doutor, o Gerson Rabelo está questionando o seguinte: se a criança pode ter 38,5 de febre, está brincando, não estar incomodada, essa temperatura, mesmo ela não incomodada, não significa uma infecção avançada, dada a alta temperatura? Não. Significa que ele tem alguma infecção no corpo. E essa febre é o seu corpo trabalhando contra essa infecção. Se eu reduzir essa temperatura muito precocemente, eu vou tirar essa preciosidade que é o nosso sistema imunológico trabalhando contra o agente agressor. Esse é o novo paradigma que nós estamos colocando. Repetindo, a febre é nossa amiga, não nossa inimiga. O Hélio está aqui um pouco assustado, falando também sobre essa questão da febre de mais de 40 graus. Ele pergunta se é verdade ou se é mito que as enzimas do corpo acabam trocando de fase. As pessoas falam que cozinham de alguma forma e isso pode afetar o cérebro. Não cozinha não. As febres chegam até 40 graus, pode chegar até 40 graus. Quando chega nesse ponto, a criança fica caidinha, você já deu o antitérmico, está esperando os 30 minutos, dando um banhinho na criança, essa febre vai ceder. Não existe febre que não ceda com o uso do antitérmico na dose correta, na posologia correta. Só que eu preciso desses milagrosos 30 minutos, 30 a 40 minutos, que é o tempo para o antitérmico iniciar o seu efeito. O Joed está dizendo que tudo bem hidratar a criança, mas se uma febre pode alterar o paladar do adulto, para a criança é mais delicado ainda. E às vezes ela não quer beber água, ela não quer comer alguma coisa, ou tomar alguma coisa líquida. Como é que a gente faz para convencer a criança a se hidratar? Usa sua criatividade. Eu gosto muito de trabalhar com a água de coco, que é um bom hidratante. Fazer uma laranjada feita em casa, uma limonada feita em casa. Por exemplo, uma fruta, a melancia, eu prescrevo muito a melancia, que a melancia é uma fruta muito rica em água, sabe? Então a gente prescreve essas maneiras para você tentar reidratar a criança. Agora, não adianta, o antitérmico numa criança desidratada, nenhum deles funciona. Eu acho que todos os pais já tiveram essa experiência. Doutor, eu dei o antitérmico A, B ou C, não importa o nome,
e não cede a febre. Sabe por que não cede a febre, Fernanda? Porque a criança está desidratada. E como é que eu sei que ela está desidratada? Ela não está fazendo xixi, e a linguinha, se passar o dedo na linguinha, você vai ver que a língua dela vai estar seca. Entendido. Doutor, qual é a melhor forma de aferir a febre? Ou o termômetro na axila, tá? Ou aquele termômetro de fronte, de testa. Esse auricular de ouvido não tem um efeito muito bom, não. Os de mercúrio nem existem mais, agora são os digitais, não, né? É proibido fabricar, está proibido por lei. E a gente mede 2 vezes, ou seja, testa e confere. Coisa de mãe isso, né? Tá bom, testa, você vai ver que está com febre e você observa a criança, estado geral. Tá caidinha, dá o antitérmico. Tá brincando, deixa brincar. Tá. Os medicamentos antitérmicos que existem hoje, né? A gente se limita um ao outro por conta das questões alérgicas? Ou existe um que é muito melhor para febre do que o outro? Excelente pergunta. Olha, os 3, ibuprofeno, paracetamol e dipirona, os 3 são ótimos, excelentes, têm o mesmo mecanismo de ação. Você tem que escolher um. Escolhe um. E você... Como é que eu vou escolher? Aquele que a criança gosta mais. Tem crianças que se dão bem com um, outros com outro. É uma questão de sabor aí. Os 3 são iguais, os 3 têm o mesmo efeito, sabe? Qualquer um que você escolher está bem escolhido, que a criança se dê bem, e sempre repetindo a cada 4 horas. Se for repetir, repete o mesmo antitérmico, não intercale antitérmico. Ótimo isso. Doutor, e aí quando sempre, que a gente procura... Fernando, é sempre falando, né? Sempre que der água. Antitérmico... E sempre intercalando água também, né? Água, suco... Água, tudo que for líquido. Soro. Doutor, tudo. Agora quando que eu procuro o médico? Ótimo. A criança, essa febre está rebelde. Você deu antitérmico, daqui 4 horas voltou, e voltou daqui 4 horas. E aí, para finalizar, de novo, o estado geral da criança. A criança está com uma respiração ofegante, ou a criança está vomitando, ou a criança está com diarreia. O estado geral não está bom, procure o seu pediatra. Excelente. Doutor Tadeu, foi excelente debater o assunto contigo, viu? Esse assunto é apaixonante e faz parte do dia a dia de todas as famílias, né? Isso. Eu quero terminar com essa frase. Febre não é doença. Febre é nosso amigo. É o nosso sistema imunológico trabalhando contra um agente agressor, vírus, bactéria, seja lá quem for ele. Então, nós temos que tratar a criança, não a febre da criança. 30 segundinhos para o Felipe aqui, ó. Dei o antitérmico, a febre não diminuiu, vou para qual? Médico, urgência? Hidratar. Tem um tempo limite, doutor? Oi? Tem um tempo limite? Olha, tentei várias vezes ao dia, a febre não reduziu. É a hora de procurar seu pediatra. Tá. Gledson, isotônicos podem ser dados para crianças? Não, hipótese nenhuma. Isotônico não é soro. Soro é soro. Ele não é isotônico, é soro oral. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para o senhor, hein? Para você, Fernanda, para todos os ouvintes, um abração. Até a próxima.